Torcedor rubro-negro, chega mais, vamos ver Felipe e Pedro. Pedro esperou um soco do Felipe Luiz, mas Felipe Luiz foi inteligente, deu um soco de educação, cobrou firme. Ele tem as obrigações dele e a torcida tá com Felipe Luiz. O jogador do Flamengo hoje tem que se dedicar, tem que se entregar pro time, ganha bem, tem uma estrutura para isso. Tem um corte aqui do Jogo Aberto, crédito de imagem ao Jogo Aberto, o link é abaixo na descrição para conferir, mas se inscreva no nosso canal ASR Fla caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê a sua opinião e bora lá. O Felipe Luiz deu aquela chacoalhada em todos os boleiros e ex-boleiros. Saíram daquela zona de conforto, o Flamengo agora é diferente, estão todos acostumados a ser paparicado, a ser bajulado. Aqui no Flamengo não é mais assim não, todos têm que correr, se entregar. E ó, Pedro tá devendo pedido de desculpa à nação, não pediu essa notinha aí, tá? Bora lá. Mas agora vamos ao Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, conversar com o Thiago Carvalho, que acompanha a terça-feira do Flamengo, líder do Brasileirão. Mas não se fala nisso, só se fala no embate entre Pedro e Felipe Luiz. Tem time de um lado, time de outro, torcida pra lá e pra cá. Que coisa, hein, Thiago? Só confusão. Bom dia pra você. Chama o Flamengo malvado. Pois é, Renata, bom dia pra você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Como é que é o futebol, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e vivendo esse imbróglio aí entre o Felipe Luiz, o Pedro, a diretoria rubro-negra. Tentar explicar um pouco o que vem acontecendo. A gente sabe que o Pedro não foi relacionado para o jogo do final de semana contra o São Paulo. O Flamengo venceu por 2-0, se mantém líder da competição, mas o clima pesou nos bastidores. Logo depois do jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz veio a público, conversou com jornalistas, falou sobre o Pedro e responsabilizou o próprio atacante por não ter sido relacionado, porque o Pedro não vem rendendo bem nas atividades, nos treinamentos, deixou cair a produtividade durante as atividades aqui no Ninho do Urubu. Ontem, na reapresentação do Flamengo após o jogo contra o São Paulo, o Pedro chamou os companheiros por uma conversa em particular, essa conversa sem a presença do treinador Felipe Luiz, sem a presença da comissão técnica, para falar um pouco sobre o que vem acontecendo. Disse que sim, que saber que estaria à venda nos bastidores do clube, que um dirigente do departamento de futebol gostaria de receber uma proposta de cerca de 15 milhões de euros para vendê-lo, fez com que ele se sentisse desvalorizado no Flamengo e que deixasse o rendimento cair nas atividades. Feito isso, Pedro então assumiu essa responsabilidade, publicou uma nota falando um pouco sobre essa situação, fez uma meia-culpa, mas todos os bastidores e os detalhes dessa situação entre Pedro, Felipe Luiz e o Flamengo, vocês acompanham agora na reportagem. 2025 começou longe dos gramados para Pedro. Àquela altura, a ausência do camisa 9 era motivo de preocupação no Flamengo. A lesão ligamentar no joelho deixou o atacante fora de campo por 7 meses. O retorno aconteceu apenas em abril, em meio à alta expectativa dos rubro-negros e até mesmo do torcedor brasileiro, pensando em contar com o centroavante na seleção. De lá para cá foram 20 jogos da equipe. Pedro foi titular em apenas 8, tendo entrado no decorrer de outros 9. Balançou as redes 5 vezes, mas a última já faz quase 2 meses. As declarações de Felipe Luiz após a partida de domingo evidenciaram ainda mais a situação do atacante no clube. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. Por opção de Felipe, Pedro não foi relacionado para participar da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0. O jogador não estaria se dedicando aos treinamentos após desentendimento com a diretoria. E as queixas do treinador foram confirmadas em nota publicada pelo atacante, que justificou o ocorrido por se sentir desvalorizado no clube.
É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana o meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Apesar de concordar em ter ficado fora da lista, Pedro criticou a fala de Felipe Luiz na coletiva de imprensa. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Ontem, antes da atividade aqui no Ninho do Urubu, Pedro se reuniu com o restante do elenco a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica. Durante a conversa, o atacante fez meia-culpa pelo rendimento abaixo do esperado e disse que foi impactado pelos prints vazados onde um membro da diretoria assumia que gostaria de vendê-lo pela quantia de 15 milhões de euros. Os companheiros não reagiram ao discurso, apenas ouvindo as palavras do jogador. Nesta terça, o Flamengo encerrou as atividades antes de enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A viagem para São Paulo acontece na parte da tarde, mas dificilmente Pedro vai estar entre os relacionados, ainda com pouco tempo para recuperar o rendimento perdido. A boa notícia para Felipe Luiz é que o Wesley, ao menos por enquanto, segue fazendo parte dos planos da equipe. A proposta de 130 milhões de reais, feita pela Roma para contar com o lateral direito, foi recusada pela diretoria. A expectativa é que os italianos subam o valor em uma próxima oferta. O Flamengo tenta negociar o Wesley por cerca de 160 milhões de reais. Bom, agora vamos levar a sério essa história, porque o Felipe Luiz começa a coletiva falando em algo que beira ao ridículo, depois ele cita deboche, falou do GPS, dos números e tudo mais. E aí a entrevista repercutiu a ponto de estarem fazendo uma transmissão e já mostrar a entrevista no meio de um jogo, não é? E isso tomou um rumo altíssimo, enorme na internet, nas mídias, não é? Em toda a crônica esportiva. E o Pedro finalmente se manifestou, dizendo que se reuniu com os companheiros. O que eu sei é que não teve um pedido formal de desculpas. Ele disse que ficou chateado porque falaram que seria vendido por 15 milhões, que não era bem assim. E agora ele voltou a treinar, ok? Como fica essa relação? Quem é que ganha mais ou perde mais com isso? Pedro ou Felipe Luiz, hein, Rona? O Flamengo como um todo, o Flamengo, né? pode ganhar novamente, porque só juntar as peças aí agora e falar que quem paga o presidente, chegar e falar que quem paga o salário aqui sou eu. E para nós aqui ontem, também que repercutiu o que a gente falou, a gente não passou a mão na cabeça do Pedro, em momento algum. Nós só colocamos no lugar certo, cada setor no lugar certo. Que era que o Felipe está lá para tomar conta do time e gerir um grupo, e o departamento está lá para cobrar os jogadores. Se ele não honrar com o dia a dia do treinamento, a direção tem que ver isso. E aqui, quando nós explanamos aqui tudo que a gente pensa, que a gente conviveu no vestiário, que a gente vê que os treinadores faziam. Muitos treinadores que eu vou falar para você, que eu convivi, que eram mau caráteres, que eu não vou falar o nome, eles agiam até mais calmos na entrevista. Olha, tudo bem, tudo jóia. E dentro ele batia em todo mundo. Então é isso que eu queria dizer ontem. Que eu quis dizer ontem que o Felipe errou porque ele conduz um grupo enorme. E o Pedro, ele erra de não ser profissional. Então eu não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça do Pedro e de ninguém. Agora, o próprio Flamengo, com a sua presidência e o seu diretor, pode tirar proveito. Chamar todo mundo e falar, ó, aqui é uma coisa só, é o Flamengo e acabou. Se vocês estão com frescurinha e se você não quer correr, você vai embora. E você não quer treinar o cara, você também vai embora. Você tem que gerir todo mundo. É assim que tem que ser. Não passar a mão na cabeça. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente mostra o formato que foi feito e o que a gente entende que dá para resgatar ainda. Porque o Felipe é um treinador novo e o Pedro é um jogador que pode render muito. Nós tentamos resgatar isso, não tocamos pé de ninguém aqui. Agora, tá todo mundo errado. Quem tá certo é quem paga. Então você tem que ir lá e honrar a camisa do Flamengo. É assim que funciona. Na história do Flamengo está o Pedro e o Felipe Luiz também como jogador. Agora, como treinador, ele já tem o título da Copa do Brasil, já ganhou um campeonato estadual. Esperava-se mais do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, mas Cicinho,
Nesse duelo direto entre um técnico que, na minha opinião, jamais diria o que ele disse se não estivesse respaldado pela diretoria, e um jogador que, quando está em alta performance, quando está rendendo, é um dos melhores do Brasil e do mundo na posição. Renata, assim, quem perde é o Flamengo. O Flamengo desvaloriza a sua moeda, né? O Pedro, ok, o posicionamento do Felipe Luiz deixa claro que ele não quer contar com o Pedro nas condições que está. E se você não quer contar com o jogador, é sentar e conversar com a diretoria para negociar o jogador. Mas só que aí você expõe uma situação dessa, você acaba desvalorizando o atleta. Até porque, falando Pedro faltando com desrespeito. Se o cara tá na nhaca no treinamento, o problema é dele, ele não tá faltando com respeito. Tanto que ele foi cortado da partida e mesmo sem ele o Flamengo ganhou de São Paulo. Exatamente. Se eu tô na nhaca no treinamento, o que o Edu tem a ver? O que o Edu tem a ver com a minha tiriça? O problema sou eu que não tô me escalando pro jogo. Então, mas você percebe, Cicinho, quando um colega seu de trabalho tá dando aquele migué no treinamento, é nítido para todo mundo do grupo? É nítido. Esse comportamento do Pedro, eu vou deixar bem claro, esse comportamento do Pedro no treinamento, chateado com algumas situações, eu tive essa mesma postura na Roma, na Itália, quando eu vi que eu estava sendo sacaneado por questão de renovação de contrato. E quando eu vi que as coisas não estavam caminhando bem para mim, eu mudei meu posicionamento e comecei a me empenhar no treinamento, porque eu vi que era nítido a trairagem até do treinador Ranieri, juntamente com a diretoria, porque queriam renovar meu contrato, abaixar salário, e eu não quis. Então eu comecei a fazer corpo mole e isso me prejudicou. E eu não joguei. E isso acontece com o Pedro. Só que assim, a gente vê que também o Pedro, a questão do posicionamento dele, não é somente pela desvalorização ali, é a cabeça do jogador. O jogador, a diretoria precisava conversar com ele, olha, por que você está agindo dessa maneira? O mais viável para não desvalorizar um jogador como o Pedro, que é jogador de seleção brasileira, é você ir sentar e conversar, porque não foi da noite pro dia o cara chegar e falar, eu vou fazer sacanagem ali no treino, vou fazer corpo mole. Algo está acontecendo, porque não é da índole desse jogador, como eu falei, é um jogador que se empenhou, que lutou para voltar antes do tempo uma lesão, e só quem passou por essa lesão de ligamento sabe o quanto é difícil, repetitivo, entendeu? Então assim, eu acho que foi precipitado, não faria se fosse Felipe Luiz, e assim, é ruim pro Flamengo. Agora, Edu, tem várias coisas. Muita gente que já passou pelo Flamengo reclamou de um jeito ou de outro publicamente do Pedro. Caso do Rogério Ceni, do Dorival Júnior. Agora aconteceu com o Felipe Luiz. Ele teve aquele desentendimento, uma coisa terrível, não é? Que foi uma agressão física do preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes. E vem isso tudo à tona. Acho que o Pedro também precisa talvez dar um passo atrás, repensar, porque ele já fez 8 jogos pelo Flamengo, não vai poder jogar no Brasileirão da Série A por outro clube, ficaria limitado caso se transferisse para uma equipe aqui no Brasil, e no exterior eu não sei como é que seriam as possibilidades para ele hoje. Renata, como o Ronaldo acabou de falar, aqui ninguém está passando a mão na cabeça do Pedro, não. Ele está errado, e muito errado também. Porque o Flamengo paga um salário altíssimo para ele desempenhar dentro do campo, nos treinamentos e nos jogos. A questão é que a gente deixou bem claro a questão da exposição, da maneira como foi exposta, né? As palavras duríssimas que o Felipe desferiu para o Pedro. É muito fácil agora, assim, não, tem que fazer isso. Se coloca no lugar do Pedro, é isso que eu quero que entenda. Eu não tô aqui... Mas você viu que já tem o lado do Felipe Luiz e o lado do Pedro, virou isso, né? Eu não tô do lado de ninguém. Ninguém tá passando a mão na cabeça e aqui. Deveria ser um lado só, que é o lado do Flamengo. Isso, ninguém pensou no Flamengo. Como o Cicinho falou, desvalorizou o atleta, como que vai ficar o clima agora? Um momento, de repente, depois de uma Copa do Mundo de clubes, o Flamengo não fez uma boa campanha, tem uma situação como essa. Então, são vários fatores que isso acaba atrapalhando o ambiente do trabalho. Agora, a gente entende que o futebol são 30 jogadores com as suas vaidades, com os seus interesses. De repente também o interesse do Flamengo não é continuar mais com o Pedro, mas deixou isso acontecer numa entrevista como aquela.
Então isso foi muito complicado. Agora, não estamos aqui tirando a culpa do Pedro. Ele tem que se dedicar sim. E o Flamengo paga muito bem o seu salário. Agora, não pode expor da maneira como foi exposto. Essa foi a minha opinião e o que eu deixei bem claro ontem. E aí eu fico pensando, e a diretoria, hein, Thiago? E os outros jogadores? Como é que tá todo mundo reagindo? Não sei se você tá conversando com o pessoal por aí. E quero saber essa história do Pedro não ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Santos. Chega mais, Thiago. A história se repete, né? Novamente o Pedro tá de fora da lista de relacionados, como você já adiantou. Ele não viaja com o grupo daqui a pouco, às 4h15 da tarde, para São Paulo para jogar contra o Santos amanhã. Bom, em relação à diretoria do Flamengo, a nota publicada pelo Pedro, onde ele pede, ele não chega a pedir desculpas, mas onde ele se posiciona ao torcedor, falando sobre ter ficado chateado em saber que está à venda nos bastidores do clube por cerca de 15 milhões de euros, pegou mal, porque a diretoria esperava de que no meio nessa publicação do Pedro houvesse o pedido de desculpas, o que não aconteceu. Mas isso também não causou uma maior preocupação dentro do clube, até porque o Pedro treinou normalmente hoje, desde sábado. Os treinamentos já voltaram a ser condizentes com aquilo que o Pedro pode produzir, porém muito pouco tempo para ele recuperar o tempo perdido e por isso ele está fora dos relacionados, não viaja para São Paulo e não joga contra o Santos amanhã. O Flamengo acabou de divulgar, inclusive, a lista de boletim médico. E assim, quem não viaja junto com o elenco são também o Alexandro, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Ayrton Lucas, que tem aquela ferida que aconteceu no jogo contra o São Paulo, também está fora. Então 2 jogadores aí da lateral esquerda que não viajam com o grupo, provavelmente o Vinha deve voltar a ganhar uma vaga no time titular. O Eric Pulgar segue no Chile, ele vai fazer um último exame, já passou por cirurgia em relação àquela fratura no 5º metatarso do pé direito, ainda na Copa do Mundo de Clubes, e o Michael com dores no tornozelo esquerdo também não viaja com o grupo. Então essas 4 baixas, além do Pedro, que não está relacionado, Renata. Até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Felipe Luiz, e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse... É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... O raio também cai no Brasil? Chelsea, o que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. O raio pra cair 2 vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Aí você não vai querer... Você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Não, também é uma lástima. Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. O Grêmio nem tá. Patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na frente. Realidade. E o Pedro? Palpite! E o Pedro, hein? Eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa discórdias aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo, então eles precisam resolver isso rápido, organizar, porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim pra ser colocado no pedestal intocável. Pra mim erra.
a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. O Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Espera aí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele desrespeitou a camisa. Não tem que pedir desculpa, não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Ele desrespeitou ele mesmo. Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os outros companheiros. Ele desrespeitou os jogadores. Ele desrespeitou por quê? Aí, Edu, você como capitão, treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, aí eu tô sendo prejudicado. Não tô prejudicando os outros. Ele desrespeitou o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele desrespeitou o treinador, ele desrespeitou todo mundo. Mas ele não se empenhar no treino e tá desrespeitando o jogador? Claro que sim. Não. Você, Cicinho, você fala um monte de asneira e não pede desculpa pra mim? Não, mas é diferente. É diferente. Aí é outra coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão. Você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. É normal você fazer corpo mole. Se eu jogasse hoje, eu não ia ser convocado, então, porque eu era tirista também. No meu time eu não jogava. Eu tirava os tiristas do meu time. Então tá bom, então vamos normalizar aqui o jogador ser preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, normalizar e ser preguiçoso. É isso. Ele só não convocou. É isso. Vocês estão normalizando o cara fazer o que ele quiser no campo de jogo. Ele só não convocar o cara pra jogar. Ele só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo prejudicado? Você tá depondo contra a instituição. Era um ativo do clube. Tem que pedir desculpa pra instituição. A Renata acabou de falar. O presidente, o diretor. O elenco do Flamengo não tem um jogador com as características do Pedro. Tá colocando plata como Pedro, quando se machucou, foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências, ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Renata, não uma mosca branca. Eu acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que no Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. Como diretor de futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Muricy. Na imprensa ele falava, doutor? Não cheguei a trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Desse jeito não, doutor. Essa foi uma solada. O senhor falou desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí é algo pessoal com o jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do Rogério, do Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas só que ninguém expôs. Mas chega uma hora... Eles não foram até a imprensa e colocaram isso daí. Chega uma hora que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano quente. Você vai desvalorizar seu produto. Ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá. Fez o quê lá depois da Libertadores? Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente montuou ali e derrubou o treinador, irmão. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. Reúne o grupo e entrega. Ele explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia nem treinar, então e aí? É o seguinte, tem vários pontos de vista aí, né? Guardado as devidas proporções como jogadores. Obviamente que o Romário é muito mais jogador que o Pedro, não estou nem comparando como jogador. Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais?
porque ele tá vendo isso se repetir por várias vezes. E chegou num limite, o cara falou, eu não aguento mais. Você decide ele também. chega, uma hora você fala que não tem que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não tô concordando com ninguém, eu tô analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos... Mas você concorda com quem? Você acha que quem foi mais prejudicado? Você tá indo na linha do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Você vai pro lado e pro outro, eu não vou responder isso e você e o Chico ficam atrelados pra me derrubar aqui. Eu não vou discutir, entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fez isso... Davi Luiz tá no se ele fez isso, deixa eu te falar. Se ele fez isso, deve ter um motivo pra ele fazer isso. Mas o Davi Luiz também reclamou publicamente uma vez do Pedro. Davi Luiz reclamou uma vez do Pedro, lembra? Isso aí foi bem. Agora, Chico, você imediatamente... Porque você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar pra imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá, não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso, quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino, é dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo, comportamento, ele tá falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras não falaram com ele? Na minha opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas a nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores ontem. Ele disse que conversou com os atletas. Gente, até o Felipe era só o Felipe, agora é Felipe e Pedro. É mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, eu não quero mais esse cara, tá contaminando o grupo. Mas você acha que ele não fez, Cicinho? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5, 6... E o posicionamento da diretoria? Mas, Cicinho, isso é postura de diretor. Não houvesse treinador fazer isso, é por isso que a gente tá aqui pegando no pé. E agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? Doutor. Felipe Luiz, Pedro, cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Ninguém tá dizendo aqui que tá certo partir pra porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem. As coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá pra ficar em clube roubando. Não dá pra ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta 1 vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com o Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados. Você tá no time Pedro, você tá no time Felipe, você tá em que time ou em nenhum time? Você tá fora, tá aposentado? Não, eu tô aposentado vendo de fora e é o seguinte, acho que ambos teriam que parar com essa frescura e pensar no Flamengo. Ponto. Agora, passar a mão na cabeça de um ou de outro, não. Aqui não. Aqui, pra mim, tanto faz aí. Se riscar e pegar fogo, tá tudo certo. Agora é o seguinte, eu quero que vocês ganhem do Inter. Porque vai ter um confronto no Flamengo com 3 gols do Pedro. Vai ter esse confronto no Flamengo. Por que você não fala, eu quero que eles ganhem do Galo na Copa do Brasil? Por que você tem que pensar em Libertadores? Que nem competência. É muito chato, nem tá na Libertadores. O Pedro ainda fala assim, ó. Libertadores, nem na Sul-Americana. Eu quero que na entrevista o Pedro fale assim, eu não gosto do Felipe e estou cansado. Que tá ficando interessante, já foi o Gerson, o Pulgar tá machucado, o Pedro não joga. Não, o Gerson não foi ali, né? Pode liberar mais uns, Felipe. Pode, não tem problema. Não tem problema. O elenco é bom, hein? Não me animaria. Aí você olha e fala assim, Maria, não tem Pulgar, tem Alan. Você imagina o Pedro, Cebolinha. Você imagina
imagina o Pedro na coletiva falando assim, eu não vou, depois de fazer 3 contra o Inter, ele fala assim, ó, eu não vou com a cara do Felipe e estou cansado. Porque ele tá mal fisicamente e não fala com o treinador. É isso que ele tem que responder, menina. Tem que jogar. Bom, o vídeo é isso aí. Cara, o Felipe Luiz, ele deu aquela sacudida, tirou todo mundo do seu quadrado, naquele conforto que se encontrava. Esses boleiros, esses ex-jogadores, Cicinho, Edu Dracena, Ronaldo, eles estão sim passando pano pro Pedro, porque foram todos moldados assim no futebol brasileiro. E o brasileiro não tá preparado para transparência. Professor Celso Unzelt, do F360 lá na ESPN, falou isso. Cara, isso é verdade. Cicinho, como você disse, eles se precipitaram. O Felipe Luiz, ele foi boleiro também. Ele entende isso aí que você tá falando, vestiário. Ele conversou com o Pedro, não foi uma, não foi duas. E isso já vem acontecendo há muito tempo atrás. Foi conversado, reuniu todo mundo e o Felipe Luiz vem passando pano há muito tempo, mas chega uma hora que cansa, cara. Pra gente, que tá do outro lado, como você, eu e toda a nação, isso foi novo. Mas o Felipe já tá cansado. Chega uma hora que tem limite. É isso que você não entende. Ronaldo, você tá passando pano sim, Ronaldo. Mudou, o Flamengo é outro patamar. É difícil sair daquele seu quadrado e agora tem que trabalhar. É assim, no Flamengo tá assim. E todos os times vão seguir o Flamengo, como sempre. O Flamengo sempre é pioneiro em algo, né? Que é um detalhe, quem começou no Brasil a cobrar direitos de imagem foi o Flamengo, Fla-Flu, e todos os outros times foram contra. O Flamengo vem mudando rotas como sempre, por isso que o Flamengo é maior, é grande, e os outros tudo, ó, dor de cotovelo, porque não tem como comparar com o Flamengo, cara. Vê a história, Edu Dracena, quem tá se desvalorizando é o Pedro. O Flamengo não tá caindo aos pedaços, devendo Deus e o mundo, que nem outros times por aí, que eu não vou citar. O Flamengo, ele tem dinheiro para buscar outro, é tão tal que já tá procurando um atacante, caso o Pedro não se dedique, porque ele não quer se fazer do Pedro, não há necessidade de se desfazer do Pedro. O Pedro, qualquer coisa o Felipe vai encostar ele, é isso, tem um contrato, ele tem que seguir. Cara, a gente não tá pedindo nada demais. Cara, como é difícil entender que ele tem suas obrigações, o cara ganha bem, tem uma estrutura pra ele. O Pedro chegou agora no Flamengo, eu como torcedor, eu vi Obina, eu vi Brocador, eu vi uma série de jogadores que não chega em questão de qualidade metade do Pedro, mas em dedicação era sempre, total. Tinha um ou outro lá, né? Mas enfim. E o Pedro, ele esperou um soco como preparador físico do Sampaoli, só que o Felipe Luiz foi inteligente, ele deu um soco de educação, palavras duras, deixou ele na real e ele, o Pedro, tá devendo sim um pedido de desculpa pra nação, a torcida do Flamengo, porque a gente quer alguém que entrega, ele ganha bem e não tá se entregando. E isso já vem desde antes, só porque a gente não sabia exatamente como é que era a situação. Agora ficou claro, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Paulo Souza, Sampaoli, hein? Agora a gente entende. Mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta e dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.